Olá, estamos de volta com o programa Agregando Valores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer uma abordagem, bater um papo aqui com o pastor Denner. Por que os pastores se suicidam? A gente vai conversar sobre esse negócio aqui, muito importante. Ano de 2021, vida nova, ano novo, coisa linda. Está acontecendo no mundo, né? Apesar de tantas coisas ruins também, né? Coisas boas, coisas ruins, mas aqueles que estão em Cristo, a gente caminha e sabe que Deus está conosco todo o tempo todo. Nos dias bons, mas também nos dias ruins. Glória a Deus. Então vamos animados. Hebreus 13:7 diz assim: lembrai-vos daqueles que vos pastoreiam, que vos falam a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir ou imitar, não é? Considerando a fidelidade de suas admoestações. Hebreus 13:7, um recado, né, uma orientação, uma direção para as pessoas ter um olhar um tanto quanto mais, eu diria, carinhoso, né, humano para com o pastor. Então hoje a gente vai falar de um assunto chato pra caramba, né? A gente acaba de receber notícia essa semana de mais um pastor se suicidou, tirou a sua própria vida. É um problema, né? Tem esposa, tem família, tem a igreja, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas um bate-bola mesmo, né, pastor? Sim. Para que a gente possa, de alguma forma, contribuir na vida de pastores que vão nos acompanhar, mas também na vida das ovelhas. A gente quer conversar bastante sobre isso hoje, tá bom? Pastor Denner, por que os pastores, ou alguns pastores, né, se suicidam? Acho que uma resposta objetiva eu não tenho, né? Acho que ninguém, na verdade, tem. Como o pastor falou, eu fui até pego de surpresa, né? De manhãzinha, né? Um outro amigo pastor perguntou se eu sabia desse pastor, não vou comentar o nome, né? Sim, claro. Se eu sabia o que tinha acontecido com ele, eu fiquei abalado, né? Porque uma pessoa que eu conhecia já há alguns anos, ele estava em outra cidade, né? E de repente fiquei sabendo também da notícia, né? Conversei com o pastor Carlos não tinha muito contato, mas todos nós ficamos sempre abalados com a morte de um servo do Senhor, principalmente um pastor, né? Eu estou no site aqui da CEPAL, depois se eu me lembrar, vou deixar no link desse vídeo aqui para você olhar também essa mesma reportagem. Na verdade não é bem uma reportagem, mas eles fizeram um artigo bem interessante. Eu não vou ler todo o artigo, né? Mas eu vou dar algumas pinceladas aqui, pastor. A gente pode até conversar um pouco sobre esse assunto, né? Sim, claro. A ideia que eles estão colocando, né, nesse artigo, que eles dizem o seguinte, assim, ó: nos últimos anos, vários pastores americanos tiraram sua vida e também assim como pastores brasileiros, né? E o fato, ele começa a ter uma certa frequência, né? Ele dá aqui uma questão de estresse, né? Problemas de administração com as demandas da vida, né? Dão algumas ideias aqui, mas ele disse problemas o seguinte... financeiros, né? Dá bastante isso, né? Também, né? E algo interessante que eles falam aqui, interessante assim, né? Algo da gente pensar, diz assim: a causa mais comum noticiada para o suicídio de pastores e líderes é a depressão associada a esgotamento físico e emocional. Aí ele diz sobre traições ministeriais, baixos salários e isolamento por falta dos amigos. Ou seja, aquela questão de entre elas aí é de a pessoa que não tem amigos mesmo, né? Que caminha sozinho, né? Há uma máxima entre os pastores, nós que somos pastores, a gente ouve isso, sabe disso, conversa sobre isso, aborda essa questão, e essa máxima diz que pastor não tem amigos. Né? E aqueles que têm bom senso luta para que isso não seja uma realidade. Sim. Né? E na verdade, na minha vida, creio que na sua vida, isso não é realidade. A gente pode sempre contar com alguém, né? Sempre do nosso lado ali, para ajudar, para caminhar junto, para dar força, né? Enfim, em momentos de dificuldade. A depressão é um mal do século, né? E as pessoas acham que depressão não é para pessoas, né, religiosas ou pessoas que seguem a Bíblia, que seguem Deus. É uma doença. É uma doença ligada aí a vários fatores da vida, emocional, físico, espiritual, problemas, né, de toda a ordem, pode levar
alguém à depressão. E a depressão é algo que traz uma tristeza profunda, né? Eu comparo como uma espécie de uma dor na alma que você não consegue explicar, né? Você pode até saber de onde vem, o porquê, quando começou, o que é raro, hein? Saber por que eu cheguei nessa fase, por que eu estou assim depressivo, por que eu não estou sentindo alegria com nada, né? Tem várias explicações, várias, não explicações, né? Mas razões, várias razões, e às vezes a pessoa até sabe qual é a razão, mas ela não consegue sair daquela situação. Ela não tem força para sair daquilo. E nesse momento, os amigos, as pessoas próximas, dando apoio, dando força, ajudando, orando, segurando na mão algumas vezes, né? Isso é fundamental para que ela saia desse labirinto, né? Eu considero não só a depressão como uma espécie de dor na alma que você não consegue explicar. Como é que a alma pode sentir dor, né? A ideia não é explicar mesmo. A coisa é tão estranha, tão esquisita, tão fora dos padrões normais, que eu considero como uma espécie de dor na alma. Mas também é uma espécie de labirinto, onde você sabe que tem a saída. Labirinto normalmente é assim, né? Aquele lugar desconhecido, cheio de trajetórias assim semelhantes umas das outras, né? Tudo parecido, você não sabe. Você sabe que tem uma saída, mas você não sabe para que lado é essa saída. Né? Então, às vezes, quando você tem uma boa amizade, um bom relacionamento com alguém, essa pessoa te ajuda, né? Segura na mão, não, eu conheço o caminho, vamos junto aqui, passo a passo, e sai, né? A gente não vai aqui, obviamente, citar nomes de pastores, ainda que eu conheça, né, vários, né? E alguns desses que tiraram a sua própria vida, alguns deles até conheci pessoalmente. De conviver, de conversar, de reuniões, né? Mas a gente não quer expor ninguém, a gente não quer expor a família, a gente quer apenas tratar do assunto, conversar sobre isso e tentar ajudar tanto os pastores quanto as pessoas que convivem com o pastor, que seja a família ou que seja a igreja. Mais alguma... Tem bastante coisa. E eu não me lembro onde que eu vi essa... Não, eu nem vou passar a estatística para não errar, mas eu lembro que um tempo atrás, quando eu tinha escutado um estudo a respeito por que o pastor sofre tanto, né? Que leva o pastor a tomar essa decisão de tirar a própria vida, é que o exercício do trabalho pastoral ele está entre, de todos os trabalhos que existem, né? Ele está entre acho que os 5 primeiros mais estressantes. O trabalho pastoral. Então aquilo que o pastor exerce, né, na igreja, acaba exercendo com família de outras pessoas, né? Porque o pastor acaba levando para si os problemas dos outros, né? E muitas vezes ele não consegue com quem desabafar, o pastor acabou de falar, né? Falta os amigos, né? Para desabafar, para contar as verdades, ou para falar, olha, está acontecendo essa situação, o que fazer? Porque nem sempre o pastor tem todas as respostas, né? A Bíblia é a melhor resposta. Só que tem situações que a gente precisa de conselhos, né? De gente que já está vivendo, já viveu aquilo, para nos direcionar, né? E como o pastor estava dizendo, né? E é verdade isso, muitos pastores, acho que na grande maioria dos pastores se sentem só, né? E até a própria CEPAL está dizendo que em algumas reuniões, né, que esses pastores fazem, né? Eles têm aquelas dificuldades porque os pastores escutam muito nessas reuniões, né, pessoas que tomam a frente, o microfone, vão falar lá na frente, são outros pastores contando dos sucessos, né, ministerial, né, contando das conquistas, que a igreja está crescendo, falando um monte de coisas que na vida desses outros pastores que estão vivendo esses momentos de dificuldade, de enfrentamento contra a depressão, né, não é real, né, na vida dele. Talvez eles se questionam por que no meu ministério não cresce, por que o meu ministério não é tão bom quanto dessa pessoa, ou porque o meu ministério ele não está decolando, né? E aí ele está dizendo aqui que entretanto, quando a conversa é sobre a intimidade, né, o sofrimento desses pastores se revela, porque quando eles podem contar para alguém o que está acontecendo, eles falam a verdade, né? E para quem contar? Para quem se desabafar, né, pastor? O grande problema é exatamente esse, né? Com quem a gente pode contar? A gente que é pastor, né, que estamos aí no ministério. Porque toda ovelha, todas as pessoas, ela tem alguém. Né? Uma vez no seminário, isso já faz muito tempo, hein?
já fazem muitos anos, eu diria. Primeiro, segundo ano do bacharel. De um professor que ele falou o seguinte: eu não entendo vocês. Primeiro dia de aula dele. Ele era professor de português. Ele falou: não entendo vocês. Falando dos seminaristas. Dos seminaristas. Ele falando com o seminarista, ou o professor falando com o seminarista, né? Uma bênção esse professor, né? Ele não era pastor, um grande professor de português, alguém realmente com uma condição muito boa. E ele, na aula dele, na primeira aula, ele brincou um pouco com essa situação e falou assim: eu não entendo vocês, porque vocês vêm para cá, 4 anos vocês vão ficar aqui, era o meu primeiro semestre, né? 4 anos vocês vão ficar aqui estudando dedicação, vocês abriram mão de tudo da família, vocês poderiam estar fazendo uma outra faculdade para ganhar dinheiro, porque nesta vocês não vão ganhar dinheiro, né? Ele falou assim: eu não consigo compreender vocês. Ele não era pastor, então ele não tinha essa percepção, mas ele era um grande homem de Deus. E ele falou: como pode alguém investir tanto tempo da sua vida, né? Tanto tempo do seu dinheiro para vocês estarem aqui, vocês estão gastando, tem despesa, né? Tem um custo alto isso daqui, para lá na frente, depois se formar e assumir uma igreja, carregar problemas dos outros nas costas, né? Aí ele falou: só Deus mesmo pode capacitar, né? Ou pode explicar uma situação dessa. E é verdade, porque ser pastor é lidar com problemas, não só os seus. Ou tem algum maluco que acha que o pastor não tem problema? Tem alguém inconsequente que acha que o pastor não lida com questões pessoais, de ordem emocional, espiritual, familiar, financeiro, decisões que ele precisa tomar na vida para, enfim... Pessoa normal, comedor de arroz e feijão, o pastor usa o banheiro. Às vezes eu gosto de brincar, de ilustrar dessa forma. O pastor usa banheiro, o pastor vai ao banheiro, gente. O pastor vai ao banheiro, ele tranca a porta, ele levanta a tampa do vaso, ele senta lá. É uma pessoa normal, ele dá descarga quando sai. Sabe? Se ele não tomar banho, ele fede também. O cara não é super-homem. Ele foi apenas alguém, ele é alguém que Deus escolheu para estar à frente, pastoreando, ajudando, auxiliando Deus, né, no cuidado das pessoas. Então há uma exigência muito grande, né? Você que está em casa aí, quando você tem um problema, você é homem, quando você tem um problema, você tem seu amigo, você vai pro baba, pro futebol, e você troca ideia com o cara. Pô, lá em casa tá isso, tá aquilo, pô, no meu trabalho isso e aquilo, né? Você, mulher, vai na casa de uma amiga tomar um chazinho da tarde, então, mas tá difícil, tem algumas situações, você se abre. O pastor, 99% não tem isso, tá? Primeiro porque o pastor, via de regra, ele é muito ocupado, né? Ele tem uma agenda que é absurda. O pastor não trabalha de 8 horas por dia de segunda a sexta, como a maioria das pessoas normais. O pastor trabalha mais de 13, 14 horas por dia, de domingo a domingo, e o restante desses horários, do dia após dia, ele tem que estar disponível para as pessoas que... Porque assim, por mais que alguém não ligue, a probabilidade de alguém ligar para ele por alguma situação é muito grande. Então a mente do pastor não descansa. Não é isso, pastor? Eu ia falar, como é que faz, por exemplo... Ô pastor, a mensagem de hoje tava fraquinha, né? Não pegou fogo como na semana passada. Como na semana passada. Mas por que será? Ninguém entra na... Ou não está pegando fogo, sei lá. Mas por que será, né? Não é porque o pastor não quer estudar, não quer se preparar, é porque não tem tempo também, né? Às vezes é isso mesmo. E é um grande problema. Né? É claro que a gente está conversando aqui né, esse olhar do pastor, né, para com o seu ministério, com a igreja, enfim. Nosso bate-papo aqui é justamente para tentar entender de alguma forma por que o pastor suicida e levar a conscientização às pessoas que convivem com pastores, né? O pastor não desliga, gente. Ele não desliga, ele não consegue desligar. Porque a qualquer momento ele recebe uma mensagem de WhatsApp, pelo Telegram. A qualquer momento ele recebe uma mensagem dizendo: pastor, eu preciso de ajuda. E essa ajuda ela pode ser desde alguém que quer um conselho, se muda de emprego ou não, ou alguém que quer te se matar. Eu estava de férias, agora. Eu tirei férias do dia 20, sei lá quando, até dia 6 de janeiro. Retornei dia 6 de janeiro. Nesse período de férias, 2 pessoas, nas férias, mandaram mensagem para mim,
precisando de conselho porque elas disseram que naquela semana ia tirar a vida. Isso é frequente, isso é semanal. Então, não dá para você simplesmente, acabou, tô de férias, ou, meu dia, minhas 8 horas de trabalho, desliguei a máquina, né? Desliguei a prensa, fechei a porta da empresa, enfim, desliguei o telefone e agora não dá, tá? A exigência é muito grande. Então, esse tipo de pressão, tem pessoas que não suportam, tem pastores que não suportam, né? Tem pastores que ele não consegue lidar com isso, com esse tipo de pressão. E porque ele é ser humano, e não é porque ele é culpado, porque ele é gente, né? Ele é gente, ele sangra, dói, né? Ele chora, né? Não tem figura no mundo, talvez, pastor Denner, que seja mais traído do que pastor também. Sim. Porque ou classe de pessoas que são traídas por ovelhas, traídas por pessoas que convivem, que se aproximam dele no sentido de sugar alguma coisa, traídos inclusive por colegas de ministérios. Isso pode acontecer. E toda essa situação é uma pressão muito grande. E então eu vejo que o pastor ele não consegue lidar com isso. E quando ele não consegue lidar com isso, ele pode entrar num quadro de depressão e vozes, né, em sua mente vêm e começa a sugerir coisas. E chega uma hora para aliviar, na tentativa infeliz, obviamente, de aliviar o sofrimento, né, sem medir as consequências, por não ter condições de medi-las, ele vai e tira a própria vida. O autor desse artigo é o Marcos Quaresma, né? Ele é da CEPAL, ele é um psicólogo em formação e mestre em aconselhamento familiar. Ele que escreveu esse texto aqui, né? E ele diz algo também que eu acho bem relevante, que ele fala assim que pastores contemporâneos, eles são cobrados como executivos ou técnicos de clube de futebol, né? Que eles precisam oferecer um resultado numérico às suas instituições. Caso contrário, eles vão perder seus membros, vão perder o emprego, vão perder o salário, moradia e o sustento da família. Então é uma pressão enorme sobre os ombros de um ser humano, né? E você tem outro agravante dentro disso também, pastor Denner, que é a seguinte: um pastor de meia idade. Quando eu comecei no ministério com 32 para 33 anos, né? Mais ou menos. Então eu já era pastor. Hoje eu estou com 49, 48. 49 que eu faço com 9 agora em março. Então você já está chegando à meia idade, né? Eu estou quase chegando a meio século. Você já tem meio século, né, pastor? Eu já tenho. Já tem meio século. Então, estamos ali no meio século de vida. A pressão é muito grande. Por que é muito grande? Porque agora, esses pastores, assim semelhante a mim e outros, já não podem mais voltar ao mercado de trabalho, né? Que tinha antes. Antes eu tinha uma profissão, eu tinha uma empresa, eu segui minha vida. Eu estou há 17 anos como pastor. Como que eu volto para o mercado de trabalho? Então, isso que é citado no artigo é muito importante mesmo, porque a pessoa deixa tudo para viver para o ministério, portanto, viver para as pessoas, não é? E são justamente essas pessoas que se tornam, na caminhada, injustas com o pastor. Imagine a pressão na mente de um pastor de meia idade. Como que ele faz? Qual o próximo passo, né? E se ele tiver que abrir mão do ministério por não suportar mais as pressões do ministério, o que ele faz? Como que ele vai sobreviver? Né? Isso também é uma pressão. Tem o fator fé, tem tudo isso. Mas, gente, tem a pressão. E isso muitas vezes também, infelizmente, pode levar o pastor a achar que não tem mais saída. E ele tira a própria vida. São vozes aí na sua mente, nos seus ouvidos, coisas que são sopradas, que ele perde completamente a esperança. Alguém vai dizer, alguém do outro lado lá um pouco menos avisado e menos espiritual, mas o pastor ele tem que ser um homem de fé. O pastor é ser humano, gente. Assim como qualquer um que está nos assistindo aí. Ele depende de Deus, mas também ele tem o seu lado humano, né? Eu me permita, pastor, usar um exemplo de Jesus no Getsemane. Inclusive foi uma mensagem que pregamos aí esse mês, no último domingo. Foi domingo passado, não é? Nosso programa hoje, sexta-feira,
dia... Quanto do mês é hoje? Sexta-feira. Dia... 12? Hoje é dia 12. 12. 12. Então, dia 12, né? Então foi no último domingo, antes do dia 12 aqui. Preguei sobre Jesus no Getsemane, onde eu expliquei ali que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. É isso que a gente aprende da teologia. Só que ele sobe ao monte do Getsemane para orar. E ele diz, Pai, se possível, né, passa de mim esse cálice sem eu beber esse cálice daí. Não é? No entanto, não seja como eu quero e sim como o Senhor quer, ou como tem que ser, de verdade, né? Ou seja, o lado humano de Jesus sentiu a pressão do que ele iria viver horas depois. Sim. Né? Olha, se Jesus, o lado humano dele, sentiu essa pressão, essa dor, né, essa angústia, porque o texto deixa claro nesse sentido, havia uma angústia no coração do Senhor naquele momento. Por que não na vida do pastor? Porque o pastor não pode passar por momentos de angústia, de sofrimento, de abatimento, de tristeza. Via de regra acontece. Aconteceu com Jesus, acontece conosco, os pastores também. E quando isso acontece, quando não é observado, obviamente há uma dificuldade de compreensão das pessoas, os problemas aumentam, a dificuldade aumenta. Se o pastor não tiver ajuda para sair desse momento, ele pode cometer suicídio, infelizmente. Hoje um amigo me procurou no WhatsApp perguntando, pastor, você não tá em nenhum ministério, assim, trabalhando diretamente, como é que você tá aí? O que é que você faz, né? Me faça mais ou menos a ideia do seu currículo. Eu falei, cara, eu não sei o que falar, né? Eu trabalho com pessoas, né? Trabalho com gente, né? Que acho que 17 anos também, mais ou menos, que eu trabalhei como pastor também, né? E voltar para o negócio, como o senhor falou, voltar para aquilo que fazia antes. É muito complicado. É muito difícil, é muito complicado. Muito complicado. Né? Você não tem o que falar hoje, né? Meu currículo, né? Se alguém olhar meu currículo e falar, caramba, você tem aqui um hiato de uns 15, 17 anos. O que você fez? Estava de férias? Né? De férias, foi abduzido, foi para Marte, né? Porque, enfim, mas é uma realidade que precisa ser pensada, né? Hoje em dia, no Brasil, por exemplo, não há associações, convenções que pensam, ajuda e orienta um pastor, né? Por dedicar 14, 15, 18 horas por dia, de domingo a domingo no ministério, um pastor ele não tem tempo de outra coisa que não seja o ministério. Né? E se o pastor não tomar cuidado, ele não consegue cuidar nem da saúde, não consegue nem fazer uma caminhada, uma corridinha, uma academia, né, por conta dessas pressões. Ou ele coloca isso como prioridade para a sua vida, ou ele morre aí às mínguas, né? Ele não consegue voltar para o seu mercado de trabalho justamente porque ele se dedicou muito do seu tempo a cuidar igreja, de pessoas, cuidar da igreja, o que é uma bênção. Ser chamado por Deus ao ministério é um grande privilégio. Eu diria que é o maior privilégio. O maior privilégio não é você ter uma faculdade que vai te dar uma renda, ou seja, vai te dar um up financeiro. Né? Privilégio não necessariamente é você ser o presidente da República, um deputado, um senador, não é? Nada. Isso é privilégio? É privilégio. Mas maior privilégio é ser chamado por Deus para ser pastor. Sim. Isso é uma grande bênção. Por quê? Porque nós temos milhares de pessoas no mundo, milhares de pessoas no mundo. E por alguma coisa, por alguma questão, por alguma razão, Deus falou assim, eu quero você. E se você pudesse falar com Deus, você falaria assim, peraí Deus, mas eu sou um no meio de milhões. Eu sou um no meio de milhares de pessoas que eu tenho aí. Por que eu? O silêncio é a resposta. Alguma razão no coração de Deus o fez chamar a nós os pastores. Isso é você mesmo. Eu? Não, é você. Por quê? Só vai e faz. Ele tem as razões dele. Isso é uma questão de fé. Eu creio dessa forma. Então é um privilégio, pastor Dena. Entretanto, muitas pessoas não conseguem reconhecer esse privilégio na vida de um pastor. Você sabe que eu tenho um princípio comigo o seguinte. E isso é um princípio cristão. Eu vejo como um princípio legitimamente cristão. Eu não posso cobrar nada do Senhor
do pastor Denner, por exemplo. Não posso chegar para o pastor Denner e falar assim, ô pastor Denner, você deixou de fazer isso, você não entregou aquilo, você não fez aquilo outro, você é assim, 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 assim. Por exemplo, trazer um peso sobre a sua vida sem antes mostrar ou demonstrar como cristão uma preocupação com a sua vida. Por exemplo, se eu cobro alguma coisa de você, estou falando do ponto de vista cristão, tá? Se eu cobro alguma coisa do pastor Denner, então, por que eu não me preocupei de como que você está? Perceba que não é ser cristão você fazer uma exigência de alguém sem antes, ou ter a capacidade, a humildade, a sabedoria de entregar algo, ou seja, de perguntar algo, de saber algo, e se caso haja uma dificuldade com aquela pessoa, de ajudá-la. É o princípio de Mateus 7, né? Como que você vê um cisco no olho do teu irmão e não reparas uma trave que está no teu próprio? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente o arguelho do olho do seu irmão, ou o cisco, né? O pequeno cisco do teu irmão. Está dentro desse contexto, porque se eu tenho uma trave no meu olho, como que eu posso reparar um cisco no olho da pessoa? Como que eu não consigo olhar e me preocupar, me compadecer de alguém? Né? Esse tipo de pressão, pastor Denner, vem muito sobre as vidas dos pastores, de muita gente, das ovelhas principalmente, porque cobra exaustivamente, faz uma exigência absurda na vida do pastor, mas nunca ligou para o cara para perguntar como é que ele está. Pastor, o senhor está bem? Posso fazer alguma coisa por você? Eu posso levar um copo de água fria para você? Pastor, a sua esposa, ela está bem? O que ela... Tem algo que eu posso fazer por ela? Pastor, os seus filhos, como é que eles estão? Como é que está a saúde deles? Pastor, o senhor tem dinheiro? O senhor está comendo, se alimentando? Eu não sei. Como que alguém pode exigir algo do pastor? Nosso programa vai falar sobre isso hoje, né? Mas isso é de maneira geral. Se o indivíduo carnal, ou crente, mesmo que não seja, não tem a menor preocupação cristã com a saúde, o bem-estar do outro. Isso é ridículo. Isso é inconcebível. Não é? E é exatamente nesse contexto que o pastor muitas vezes se percebe ali, dentro dessa sofrência, né? De nível de exigência absurda, subhumana, né? Então ele vai se sentir mal com tudo isso, porque ele percebe e sente que ele só tem que entregar. Eu tenho que entregar resultado, eu tenho que visitar, eu tenho que pregar bem, eu tenho que receber as pessoas, eu tenho que lidar com os problemas delas, e o pastor não lidar apenas com o problema das suas ovelhas, mas lidar com o problema dos familiares das suas ovelhas. Então, se um pastor ele tem 100 ovelhas e pastoreia as 100, na verdade ele não pastoreia só as 100. Existe o marido daquela, que é o irmão daquela, que é o filho do outro. Então, o grupo aumenta muito. E ninguém para pensar nisso. E essa pressão que vem sobre a vida do pastor é absurda. E tem gente que, de fato, tem pastor que realmente não suporta esse tipo de pressão. Né? Para sair um artigo como esse dizendo que é uma das profissões mais, se a gente considerar como profissão, né, mais estressante do mundo. Né? Sim. Se você pesquisar algumas linhas de pesquisa, que diz que é a segunda. Então, eu já tinha ouvido falar que era a segunda, né? Então, pra não ficou na cometer média, um né? erro, né? Eu falei, bom, entre as 5, né? Eu tinha certeza, né? Mas eu já tinha... Quando eu ouvi, realmente era entre as duas, né? Era a segunda mais estressante, né? É difícil, né? E é por isso que os pastores... Eu acho que só perdia para o soldado americano em batalha, se não me engano. Só isso. Ou, em algumas pesquisas, dizem para policial ou a polícia militar, né? Que também é uma profissão extremamente estressante. Né? Mas ainda assim não se compara à profissão de um pastor. Então o que o pastor tem que fazer, pastor Denner, para
Nós vamos falar o que o pastor tem que fazer e depois vamos falar o que as ovelhas precisam fazer para minimizar esse sofrimento do pastor. Deixa eu dar umas pequenas dicas aqui, pastor. Sim. Que vou aproveitar, né, esse artigo muito bom. E ele diz assim, o que os pastores poderiam fazer? Então, fazer algo que traga alegria, prazer. Então, ver filmes, pescar, caminhar, nadar. Aquilo que o senhor estava falando, né? Às vezes o cara não tem tempo nem de cuidar dele mesmo, né? Eu parei, viu? Do que... Eu não abro mão da minha corridinha. Eu também não. Eu encontrei meu antídoto para antídoto não estresse. É fazer meus quilômetros aí diariamente. Entende? De vez em quando assistir um bom filme. Eu assisto isso aí que tá orientando aí. Aí ele fala também dançar, viajar. Então, atividades que o façam se sentir mais... Dançar pra mim já não dá, porque não ia dar certo, eu sou péssimo. Atividades que façam sentir mais humano. Aí ele diz, encontrar um amigo que o aceite como é, com suas bobagens e defeitos, com quem se possa jogar conversa fora. Aquilo que a gente estava conversando hoje. E não se saiba explicar o porquê da amizade. Então ele diz assim, ela apenas existe. Nada mais sendo inclusive possível fora da sua igreja local, né? Aí diz, sendo inclusive possível fora da sua igreja local. Não com alguém que conheça, né, talvez os promenores, né? Encontrar também um conselheiro ou terapeuta de confiança para abrir a alma, né? Pessoas de confiança como Tito e Marcos, né? São imprescindíveis nas horas difíceis, diante das lutas da vida que parecem invencíveis. Verdade. Então, o que o pastor tem que fazer é isso aí, cara. Ele tem que encontrar algo que seja para ele não estressante, né? Que saia da rotina. Eu acho que essa é a palavra que eu estou tentando achar aqui. Né? Algo que traga alegria a ele, algo que traga prazer. O cara tem que gostar daquilo, né? Alguns vão correr, como eu faço, né? Eu faço minha corridinha, vou na academia, né? Corro na rua, na pista, em qualquer lugar. Outros vai ser pescar, vai pescar, cara. Ah, mas vai pescar, põe uma vara na bicicleta, no carro, na moto, vai de onde, vai a pé, vai no pesqueiro, vai no Rio Tietê, em algum lugar, mas vai pescar. Tem que fazer alguma coisa. Alguns gostam, eu não gosto. Eu gosto. Não é a minha. Você gosta de pescar, pastor Dene? Eu não gosto. Tá? Posso ir um dia para te acompanhar, pela amizade. Né? Mas eu vou cochilar o tempo inteiro, vou bater papo. Eu só abri um parênteses aqui. Quando eu me casei, né? Nós fomos para Mato Grosso do Sul, para casa de um amigo que ele tinha preparado um local para nós, né? Para nós passarmos uma semana. Eu e a Patrícia, né? E aí nós ficamos lá na lua de mel essa semana e durante o dia a gente saía, né, para ir para tinha uma praiazinha de represa, né? Era, acho que até da CESP, alguma coisa assim, que era bem assim, entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tem uma ponte, né, que é aquela parte da CESP, eu esqueci como é que chama a cidade ali, mas era uma represa, né? E aí nós íamos lá e o negócio é interessante, que depois, durante alguns dias, veio um amigo. Ele pegou um barco e a gente sentou no barco lá e foi pescar. A Patrícia não aguentou meia hora. Ela falou, não, pelo amor de Deus, me leva de volta. Eu vou ficar lá na casa, eu vou fazer uma comida, vou fazer alguma coisa e vocês pescam. Porque ela não tinha aquela paciência de ficar lá só com anzolzinho sem falar nada. Eu também não consigo. E eu ficava lá sentado. Meu amigo pegava alguma coisa, eu pegava alguma coisa, mas ela estava desesperada, me tira daqui. O pastor tem que achar alguma coisa que traga alegria. Uns vão caminhar no parque. Cara, vai caminhar no parque. Acha alguma coisa. Outros lá de bicicleta. Outros, sei lá. Tem que achar alguma coisa que seja. Vai fazer jiu-jitsu, vamos treinar. Vai treinar jiu-jitsu com o pastor Dene, né? Etc. Eu não vou nem falar sobre isso. Mas vai lá, treina com o pastor Dene, né? Não vem treinar comigo porque eu sou perigoso. Mas o pastor Dene tudo bem. Cara, tem que achar uma coisa. Tem que achar alguma coisa. Porque senão ele vai enlouquecer. Sim. Né? Entra numa depressão, no quadro depressivo, muita pressão em sua mente, sua cabeça. Ele começa a pensar besteira e ele vai achar com uma crítica. Porque uma raça para receber crítica também é pastor, viu? Todo mundo critica. O diabo critica, as pessoas criticam, todo mundo critica o pastor. Então é uma lástima. Então, manda todo mundo as favas de vez em quando e vai fazer alguma coisa legal.
Manda a sua rotina às favas e vai fazer alguma coisa legal para você. Entende? Para dar essa aliviar, dar essa tranquilidade. Você precisa se tranquilizar, precisa tirar a pressão. Entende? Tirou essa pressão, aí depois você volta à sua rotina e você coloca isso como meta da sua vida. É uma maneira que você tem. Encontra um amigo, pô. Encontra um amigo para bater papo. Eu estava planejando com o pastor Denner aqui, a gente trazer uns amigos aqui para a gente conversar. Eu, por exemplo, eu converso com o pastor toda semana, com vários pastores. Toda semana. Amanhã mesmo eu tenho uma reunião com 2 pastores. Toda semana eu recebo, vou até esses pastores, bato papo, converso. É um jeito que eu encontro de estar junto, de ajudar. Agora, uma coisa que eu faço, cara, evita falar de igreja. Entendeu? Se deixar 90% dos assuntos... Só vai falar disso. Só vai falar de igreja. Eu, pastor Dena, vamos trazer uns amigos aqui e a gente tá falando, pastor, a gente não vai falar de igreja. Mas a igreja a gente corta o assunto. Tá, mas a gente corta o assunto. Porque esquece, a gente vai bater papo. São amigos, com boné na cabeça, tá? Um bermudão, chinelo no pé, conversando. Sobre futebol, dando risada. Isso tem que fazer. Tomar café, tomar Coca-Cola sem açúcar, né? Sabe, evitar as coisas engordativas e conversar, jogar a conversa fora, bater papo, né? Isso é importante. Essas 2 coisas são fundamentais. Encontre algo que o tire, né, da rotina e um amigo, alguém para conversar que não seja as coisas relacionadas à igreja. Tá ok? Agora você é ovelha. Você é ovelha, você tem um pastor. O que você deve fazer? Primeira coisa que você tem que fazer: ame o seu pastor, caramba. Porque quando você ama o seu pastor, fica mais fácil a sua relação. É mais fácil de você entender as dificuldades do ministério. Você ama aquele cara. Você tem, né, respeito por ele. Você tem uma consideração por esse pastor. Ame o seu pastor. Né? Outra coisa, para de criticar. Ajude, contribua de alguma forma, ao invés de críticas, né? As pessoas são boas em criticar, mas poucas se importam de verdade com o pastor. Acha que ele tem a obrigação de só entregar. Para de sugar o seu pastor. Né? Leia mais a Bíblia, você terá mais conteúdo para saber vencer os seus problemas. Ore mais, consagre-se mais. Você não gerando problemas para o seu pastor, você está ajudando ele. E como que você pode vencer os seus problemas? Você tem que ter uma vida devocional séria, uma vida de oração séria, uma vida de adoração séria, uma vida piedosa séria diante de Deus. E, obviamente, você não levará problemas para o seu pastor, porque você consegue caminhar bem, entende? Sem toda hora estar, porque eu preciso disso. Tem cara que dói a unha e liga, pastor, minha unha está doendo aqui. Tem cara que, sabe, coisas que dá para resolver, mas tem que ligar pro pastor, tem que encher o saco, tem que mandar mensagem, perturbar o juízo do cara. Pelo amor de Deus, se fortaleça em Deus para que você utilize menos, né, o seu pastor. Porque há outras pessoas, né, que ele vai precisar atender e ajudar. Essas são as coisas. Você tem que amar o seu pastor e você tem que cuidar de si mesmo para que você gere menos problema para o seu pastor. Alguma dica para as ovelhas, pastor, que esse povo tem que fazer para... Vou pegar de novo naquilo que o Marcos Quaresma falou aqui. Ele dá dica para instituições. Quando a gente fala instituições, acho que é a igreja, né? Ele fala 3 dicas rapidinho. Ele diz assim, promover encontros de pastores que possuam um caráter terapêutico curador. Com facilitadores habilitados na condução de compartilhamento de emoções que afetam a vida pastoral. É tipo deixar o pastor falar, né? E ajudá-lo nesses problemas que ele tem. Mas se deixar o pastor falar... se deixar só já era, né? Aí diz assim, monopoliza todo o tempo. É verdade. Diminuir as pressões de resultado sobre a função pastoral. O pastor não é um executivo, nem técnico de futebol, mas um cuidador do rebanho da família. Porque... né? Acho que eu ficava mais... Não sei se hoje é um pouco diferente a igreja, né? Mas na minha época eu ficava mais estressado quando ia pra Assembleia. Sempre. Por quê? Porque ia falar do meu salário. Tem um pessoal que não são batistas, eles, na igreja deles não tem isso. O pessoal que nos acompanha, né? Mas a igreja batista tem Assembleia mesmo. Na minha época, né? Hoje, graças a Deus, mudou muito. Não, aqui na nossa igreja esse negócio acabou. Não que acabou as assembleias, que elas são importantes, estatutárias, tem que acontecer.
Mas eu, por exemplo, pastor Carlos, nem dirijo assembleia mais aqui na igreja. Então, mas ainda bem, né, pastor? Mudou essa estressante. estrutura, né? Era estressante Mas eu lembro demais. que na minha época eu ia preocupado com a entrada, saída, eu ia preocupado com questão de financeira, porque daí eu já fui muitas vezes, já tive membro que falou, mas o pastor ganha muito, né? Ou até ouvi membros falando, mas como é que pode o pastor ganhar mais do que eu ganho? Né? Entendi. Então essas coisas me deixavam... O cara se acha mais importante do que o pastor. se achava mais importante. Né? Então entrava nesse negócio, nessa comparação, né? Mas o que eu faço acho que é mais importante do que o pastor. Eu acho que aquilo que eu me preparei é mais importante do que o pastor faz, né? É um cretino o cara que falou isso. Uma coisa que é importante a gente falar também pro pastor, de repente esse vídeo vai cair para algum pastor. Eu falei, cara, abre mão das coisas. Pelo amor de Deus. Parte administrativa, de verdade, você não foi chamado para isso, não. A não ser que você deixe de ser pastor para ser administrador de recursos da igreja. Não dá para ser tudo, né? Você tem que checar, mas você não tem que administrar. Delegue as coisas, cara. Pelo amor de Deus, sobrecarrega. Tem pastor que eu convido, pastor, vamos no Metanoia. Que dia que são, pastor, as edições? Final de semana, sexta-feira à noite, sábado e domingo. Mas domingo eu não posso, eu tenho que estar na minha igreja. Pô, você não consegue um domingo no mês, a cada 2 meses, para não estar na sua igreja? Não, porque tem isso, tem aquilo. Cara, delega, solta, deixa o povo, treina e deixa o povo fazer. Aqui na igreja, você sabe disso, né? Só passando pro pessoal, eu não cuido de nada de parte administrativa. Verdade. Tem um pessoal muito mais preparado do que eu para fazer isso daí. Eu só checo. A minha função como presidente é checar. Mas eu não tenho que ficar preocupado quando tu vai entrar, não sei o que. Eu nem dirijo a assembleia. Por quê? Porque não é problema meu, isso é questão administrativa. Então, quem é administrativo que vai cuidar disso? O pessoal se organiza, se prepara. São 5, 6, 7 pessoas que cuidam dessa parte. Eu não preciso ficar mexendo com isso, mas a gente teve que preparar a igreja para essa realidade. Então, pastor, prepara a sua igreja, meu irmão, para que você tenha tempo de ir na academia. Cuidar da sua saúde, porque você morre, você que usa a casa pastoral, você morre... Um mês depois, 15 dias depois, até outro pastor lá, sua esposa tem que sair de lá. Seus filhos têm que sair de lá. Cuida da sua saúde, cara. Senão vai dar mal, vai dar ruim. Entende? As ovelhas têm que ter esse tipo de percepção também em relação ao pastor. Né? Uma das coisas que as pessoas não fazem é executar alguns trabalhos com qualidade. Aí o pastor fica pilhado, fala, não, então eu vou fazer esse negócio. Ele vai lá e assume uma coisa, 2, 3, 4, 10, 20... abarrotado de coisas, ele não consegue. O cara é um só. Além disso, tem que lidar com todos os problemas espirituais da igreja. Nós sabemos aqui que uma boa mensagem, o pessoal fala assim, pastor, o que você está fazendo? Estou estudando. Para quê? Para pregar. O cara acha que você chega lá no púlpito, abre a Bíblia lá e pega lá e lê aí e tal, e bota o dedo em cima e vamos ler isso aqui. Não! Um bom sermão é 15, 20 horas você estudando, pesquisando, se dedicando para pregar um sermão. Tem pastor que prega na quarta-feira, prega no domingo de manhã, domingo à noite, culto no lar. Como é que pode? Delega, pastor. Solta algumas coisas, meu irmão. Solta algumas coisas, porque quando você ficar doente, eles vão colocar outro no seu lugar. Né? Ovelha, ajuda seu pastor a entender essas coisas também. Vai fazer bem para ele e bem para a família dele também. Agora, tem que trabalhar, né? Eu trabalho pra caramba. Não, acho que o pastor tem que ter um momento de descanso, mas tem que trabalhar também, é óbvio, né? Exatamente. E algumas pessoas me cobram, pastor, e a sua segunda-feira? Eu sou pastor de domingo a domingo. De domingo a domingo, tá? E a gente não deixa de ser pastor, né? Mas eu tenho minhas folguinhas também. Tem que ter. Tá? Aqueles momentos para desestressar. Tem que ter. Tá? Alguma segunda-feira eu fico de boa o tempo todo. É o dia que eu vou no parque com as meninas, com as minhas filhas. É o dia que eu assisto um filme junto em família. É o dia que a gente faz o dia do bolo, junta todo mundo e dorme todo no mesmo lugar. É isso aí. Como que é o negócio do bolo? Dia do bolo. Dia do bolo é quando a gente junta os colchões e dorme todo mundo no mesmo lugar. É na sala, é um dos quartos, junta tudo. Aí eu, a esposa e a galerinha toda lá. Né? A gente chama de dia do bolo. É bem interessante. Achei que era outra coisa. O dia do bolo, vamos lá fazer junto um bolo para Não, na parte de culinária eu só sei comer. Eu não sei fazer nada.
A minha filha Isabela ela gosta de fazer bolo, a novinha de 6 anos. Ela fala, pai, vamos fazer um bolo. Filha, o que você precisa eu compro. Mas Papai não sei compra, fazer você nada. faz. Eu não sei fazer nada, eu não sei bater um ovo. É difícil, pra mim é complicado. Entende? Pastor, desestressa, solta o negócio, meu irmão. Senão você vai ficar maluco, não vai dar conta. A igreja não cresce, porque você só tem uma pessoa fazendo. Você não dá oportunidade para as pessoas desenvolverem os seus dons. E aí fica nessa coisa raquítica, chata, sem graça, sem sentido, sem vida. Né? Então é isso. Pastorzão, se cuida. Ovelha, cuide do seu pastor. Ame o seu pastor. Considere o seu pastor. Ore pelo seu pastor. Se importe com o cara. Se importe com ele. Se importe com o seu pastor. Não cobra. Ele não tem só que entregar. É ser humano. Ele precisa de alguém falar assim. Eu tenho algumas pessoas aqui na igreja, pastor Denner, que manda mensagem para mim de vez em quando. Pastor, hoje eu tô orando por você. Cara, aquilo traz uma alegria, um ânimo, sabe? Quando alguém pergunta, pastor, como é que o senhor tá? Tá bem? Precisa de algo? Tem pessoas que não conseguem fazer isso pessoalmente, manda mensagem. Né? Não é uma, duas, não. São várias pessoas aqui da nossa igreja que tem essa cultura. Essa coisa bonita, gostosa, prazerosa, sabe? Anima. E às vezes vem um texto, uma mensagem, alguma coisa, no momento que você está preocupado, você precisa desenrolar alguma coisa, vem aquilo, traz um refrigério. Ore a Deus para ter a sensibilidade de entregar para o seu pastor momento de alegria, né? Uma mensagem, uma palavra, né? Uma palavra de preocupação com ele. Pastor, eu me importo com você, esse tipo de coisa. Isso vai fortalecendo, vai ajudando as pessoas e vai mudando a cultura. O pastor não só tem que entregar, ele é ser humano, ele também precisa receber. E Deus, se você é crente, né? Se você não é crente, você vai sempre ser o saco do pastor. Se você não é crente, vai sempre perturbar mesmo. E se você não é crente, vai sempre querer que ele morra mesmo. Porque tem um monte de gente dentro da igreja que diz que é crente, mas são as pestes, né? Terríveis. Então eles querem que o pastor morra mesmo. É isso que eles querem. Quer destruir a vida dele. O objetivo, a missão, a função herdada por Satanás é destruir a vida do pastor. Aí o pastor, às vezes, vai lá e comete suicídio mesmo por conta dessas pragas que tem dentro da igreja. Que os anjos um dia vão arrancar todas elas, né? Vai ser fato, né? Vai ceifar todas elas, porque são o joio, né? Vai passar foice ali, né? O pastor não pode arrancar ninguém. Mas a Bíblia diz que os anjos vão arrancar. Tudo que é joio vai sair tudo. Vai tudo pro inferno, ser lançado no inferno. Mas tem um povo dentro da igreja mesmo que são assim mesmo. Que são filhos do diabo. Infiltrado no meio do povo de Deus, né? O joio no meio do trigo. É necessário que tenha essa turma aí. Então essa turma que é joio quer o pior do pastor, quer que ele ganhe pouco mesmo, quer que ele não tenha condições nem de levar o filho e a filha para comer alguma coisa no McDonald's. Sim, verdade. Ele não quer que ele tire férias. Uma praga dessa é crente? Nada, é joio. Vai queimar no fogo do inferno, na chama do inferno. Mas você que é crente, você que já entendeu isso, você é de Jesus, você é trigo, cuide do seu pastor, abençoa a vida dele e com certeza ele tem abençoado a sua vida porque ele vela, como diz a Bíblia, por vossas almas. Esse é o programa Agregando Valores. Amém. Não é, pastor Denner? A igreja precisa falar sobre isso, né? E a gente fala, em nome de Jesus. Amém. Considerações finais aí, pastor Denner, para a gente meter marcha e partir para o próximo programa. Obrigado pela sua presença, né? Como o pastor Carlos sempre fala, deixe lá o seu like ou o seu dislike. E escreve lá nos comentários o que você achou não do microfone aqui, né? Mas do som. Melhorou o som pra você aí? A imagem eu sei que tá uma qualidade excelente. Rapaz, a gente tem 3 câmeras agora, meu. A gente tá evoluindo pra caramba, tá arrebentando. Né? Depois o pessoal da ilha vai fazer uma demonstração pra vocês. Nós temos 3 câmeras, meu. Olha o programa, hein? Ó, microfone novo. Tô tudo certo aqui. Beleza? Rapaz, a gente tá evoluindo, hein? Ó, não sai do programa, do vídeo, aliás, sem deixar o seu like ou o seu dislike, tá bom? Por favor, né? Compartilha. Todo crente dá like. Todo crente? Todo crente. Aquele que não é crente não dá like. Não dá like, não. Só assiste. Só assiste. Então dê o like ou seu dislike aí. E faça um comentário aí que você achou. E também sobre essa questão do pastor, o que você acha? Por que um pastor se suicida? Por que ele tira a sua própria vida? Na sua percepção de ovelha, é importante a gente ouvir também. Até lá, até o próximo programa. A igreja precisa falar sobre isso. Tchau.